Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, nós fazemos parte da prática de eletromagnetismo da turma de sexta-feira e hoje vamos estar apresentando o nosso experimento 4 prático, que ele fala sobre máquinas elétricas e nele a gente fez a construção do nosso motor elétrico. No nosso grupo a gente tem eu, Jefferson, temos o João, a Thalita, o Gustavo e o Lucas. Pode passar. Bom, para iniciar um pequeno resumo do que vai ser falado nesse vídeo, eu começo com a parte de introdução e os fundamentos teóricos. Aí a gente passa para a parte de metodologia e a construção do motor. Temos a simulação desse mesmo motor em um software de simulação, resultados e discussões e as nossas referências no final. Pode passar. Bom, para começar, temos o nosso contexto e a motivação. Motores elétricos. Esses tipos de motor, eles estão presentes em basicamente quase tudo no nosso dia a dia, seja nas mais pequenas coisas até nas coisas mais complexas que usamos. Então, esses motores já têm como base os princípios do eletromagnetismo, que eu vou explicar mais para frente, e que ao longo desse vídeo vamos explicar toda a construção e também simulação desse motor, no caso com 3 bobinas. Pode passar. Bom, princípio de indução eletromagnética. Para começar, temos que um motor elétrico, ele tem como função transformar energia elétrica em energia mecânica, se movendo. E essa transformação se dá por alguns princípios de eletromagnetismo. Vamos começar então agora falando sobre a lei de Faraday, que é a variação de fluxo magnético através de uma espira, que isso gera uma corrente elétrica. Nesse meu motor, essa espira é a minha bobina, e eu também tenho um ímã fixo que cria um campo magnético. Com essas forças, eu tenho que a minha bobina gira. Então, o que isso significa? Que essa minha lei de Faraday, ela nos ajuda a entender como esses motores elétricos funcionam. Ela fala que sempre que há uma variação do fluxo magnético através de uma espira ou uma bobina, gera-se uma corrente elétrica. No caso do nosso motor, temos as 3 bobinas, que são de cobre, e um campo magnético fixo, o ímã, que interage com essas bobinas, fazendo com que elas girem. Pode passar. Lei de Lenz. Bom, definição. A lei de Lenz diz respeito que a corrente induzida gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético. Esse princípio, que a corrente gerada no motor tenha sentido adequado para manter a rotação. O que isso significa? Que essa lei de Lenz é um complemento da lei de Faraday, que diz respeito que essa corrente induzida sempre cria um campo magnético
que se propõe à variação que a gerou. Então, nesse motor, a corrente vai seguir um sentido que vai te permitir a minha rotação contínua sem que ele fique travando ou que perca muita eficiência. Essa é a minha lei de Lenz. Pode passar. Bom, força de Lorentz e a geração do movimento. Bom, eu tenho que essa minha força de Lorentz é a interação entre um campo magnético e uma corrente elétrica. Isso resulta nessa minha força perpendicular. Essa minha força vai te fazer com que as minhas bobinas se movimentem, te fazendo esse giro. E, novamente, esse giro é a transformação da energia elétrica em mecânica. Mas, em si, essa força de Lorentz é uma parte crucial para entender como esse motor realmente se move. Porque quando temos essa corrente elétrica dentro de um campo magnético, surge essa força perpendicular a ambos eles, e com essa força cria um torque que faz com que essas bobinas girem, que é essa minha transformação. Isso. Essa é a parte mais teórica. Então vamos dar início à parte de montagem mesmo e de explicação de como foi feito o nosso motor durante as aulas práticas. Pode passar. Bom, complementando um pouco o que o Jefferson falou em relação à teoria, aplicando tudo isso que ele falou, irei explicar um pouquinho da teoria aplicada em cima do motor elétrico. À direita, nós podemos observar um motor elétrico industrial, né, que, de certa forma, é uma versão industrializada do motor que nós fabricamos. Obviamente, é um motor com mais recursos, enfim. Mas, basicamente, o funcionamento dele, com toda a teoria, é a seguinte. Existe um campo magnético. Esse motor elétrico ele vai conter ímãs ou eletroímãs, né? No nosso caso, tinha uns dois, que vai criar um campo magnético dentro desse motor, e a interação entre esses campos magnéticos vai ser crucial para gerar o movimento. A parte do motor em que nós criamos é o chamado rotor, que é a parte onde nós fizemos o enrolamento das bobinas, como vai ser explicado no próximo tópico, e a parte do estator, que ela é dentro de um motor industrial, tradicionalmente ela é feita por eletroímãs, nós utilizamos um ímã fixo, padrão, né, para facilitar a construção. Bom, a segunda parte, nós temos uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, quando ela é fornecida por uma fonte ou por uma bateria, rede elétrica ou o que for, ela vai fluir através dos fios condutores que estão enrolados, né, que são os indutores, que são as bobinas, e ele vai gerar um próprio campo magnético ao redor desses fios, de acordo com a lei de Ampère. Nós temos aí, como o Gerson acabou de explicar também, a força de Lorentz, que quando o campo magnético é gerado pela corrente elétrica, ele vai interagir com o campo magnético do ímã ou do eletroímã. No nosso caso, do ímã, que é o externo, que a gente segura na mão, e ele vai exercer uma força sobre a bobina, e essa força é chamada de força de Lorentz. E ela gera um movimento de rotação, vai ser um torque na bobina. Ela tem campos, são campos iguais, e ela vai repelir o sentido do giro. Então, ela vai afastar o motor do sentido do giro. Então, temos o rotor e o estator. O motor é composto principalmente por duas partes.
parte de estator que é a que gira e desculpa, o rotor que gira e o estator é a parte fixa, como eu já havia explicado anteriormente. O comutador, esse comutador, no nosso caso, é aonde a gente vai conseguir transferir a corrente da fonte para esses eletroímãs. No nosso caso, no caso do motor industrial, são utilizadas escovas de grafite, mas no nosso caso nós utilizamos 2 fios de energia em contato com uma superfície lisa, que estava ligada à superfície. E a parte da rotação, que a rotação é a interação entre os campos magnéticos do rotor com o estator, que vai gerar um torque. Passa para o próximo slide, por favor. No próximo slide tem uma imagem. Essa imagem ela é uma imagem da teoria do motor, né? Nós temos a parte que nós fizemos basicamente foi essa parte amarelada, alaranjada, né? E a parte do rotor. Esse caso aí é um rotor de apenas 2 bobinas. No nosso caso, nós temos 3 bobinas, né? E aí, como nós podemos observar, existe um campo magnético fixo e a interação do campo eletromagnético, que é operado pela corrente elétrica, que são colocados aqui no computadores, e vocês verão. E as escovas de grafite, no nosso caso, nós utilizamos o próprio fio condutor. Quando ele gera, quando o rotor, essa parte amarela, ele flui uma corrente elétrica, ele gera um campo eletromagnético, que de um lado ele repele e de um outro lado ele atrai, gerando, como ele está em um eixo, a seção transversal dele tem um eixo que corre por ela. Então a tendência dele é incidir essa interação pelo torque. Então esse torque é gerado através do gerando trabalho, gerando qualquer que seja a funcionalidade dele. E o interessante também é que o motor, quando você tem o sentido oposto também, que é o sentido de você tracionar o rotor, ele também pode gerar eletricidade. E é o princípio básico dos geradores elétricos, por exemplo, de elétrica, que são basicamente motores, só que eles converterem a energia elétrica em energia mecânica, é o contrário. A energia mecânica da motor, que consequentemente cria um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético é convertido em energia elétrica. Agora, no próximo slide, vocês verão a metodologia da construção do motor. Eu vou falar agora sobre a metodologia da construção do motor que a gente fez de uma forma bastante simplificada, com materiais de forma mais acessível possível, da forma mais simples possível mesmo, mas precisa de uns componentes essenciais, né, para a construção do motor. Por exemplo, fios de cobre, né? O imã, eu coloquei aqui os materiais, né? E aí precisa da fonte de tensão, né? A gente vai usar uma fonte de 32 volts. Isso aí é a base essencial. Mas aí, para você construir, você precisa montar uma estrutura para você colocar o rotor, que vai ser giratório, tanto é que você tem que girar ele. Oxe, pode voltar lá ainda, que eu ainda vou falar os outros componentes. E aí você precisa das escovas, eu até coloquei 2 vezes lá, para você fazer o contato da tensão com o rotor para ele fazer o giro, né? Porque é a transformação da energia elétrica em energia mecânica. E aí você precisa de outros componentes, por exemplo, para ajudar só na construção da estrutura mesmo, como a base de apoio, com toque de madeira, canudo, escova, lápis, o que você puder utilizar como base de estrutura. Aí usa latinha, porque a utilização de alumínio vai ser importante também. Pode passar. Bem, aqui eu só mostrei uma foto da estrutura, o mais simples possível que a gente fez, só a placa de madeira e aí os copos, vai ser a estrutura de fixação do eixo. Você pode utilizar estruturas melhores, claro, qualquer uma, mas aí você costuma utilizar aqui no copo, foi feito o furo para encaixar o eixo,
E aí costuma utilizar rolamentos naquilo lá para poder facilitar o giro, né? Aí a gente não tem exatamente um rolamento aí, mas a gente deixa um furo assim, mais folgado possível para permitir o giro livre do eixo, né? Enfim, pode passar. Bem, a gente fez a construção, né, do estator da bobina, né? O eixo do motor ele foi feito com palito de churrasco em canudo, a gente passou o cano pelo palito de churrasco e ele vai servir como o eixo em si, né? Porque o rotor é toda a parte giratória, né? Então, utilizei isso como eixo. E aí, como eram 3 bobinas em volta, assim, 360 graus, aí se divide os 360 graus por 3, dá 120 graus. E aí, a forma como a gente fez isso, a forma do enrolamento, a gente utilizou essa aqui, que é um triangular, 60 graus cada, e aí em cada ponta do triângulo a gente fez tipo uma talha, né, um full, para poder, para fazer, onde a gente ia fazer o enrolamento, né, como você pode ver aqui nessa figura. E aí, nessas 2 formas, a gente fez um furo central que ia passar o eixo, a gente manteve uma distância ali, e aí a gente colou bem essa forma e essa bobina junto com o eixo, porque o rotor todo ele gira, então tem que ser o eixo girando, as bobinas girando também. Então, eles em si têm que estar fixos, para o eixo girar todo. A forma como você pode escolher qual é a parte giratória também é uma decisão de projeto, mas isso é importante que o eixo também esteja girando. Pode passar. Aí a gente fez um enrolamento, né, dos fios de cobre. Foi feito 30 voltas em cada bobina, passando em sulcos vizinhos. Aí, para fazer o enrolamento, foi realizada a alternância do sentido de enrolamento, para poder ter experimento funcionar, né? Você vai ver os resultados. O incentivo do enrolamento para garantir o funcionamento correto do motor. Como você pode ver na figura aí, é a parte só do enrolamento do motor. Pode passar. Está tudo ok. Enfim. Aí aqui a ordem, não precisa seguir exatamente essa ordem, talvez outras ordens fossem melhores, mas primeiro a gente fixou o eixo nos copos, né? De forma que a gente permitisse o giro livre, sem resistência, o máximo possível. E aí a gente fez tipo como se fossem 2 anéis coletores, que é onde vai ter o contato com as escovas, que é contato com a tensão. A gente utilizou latinha de alumínio, foi feito um processamento de lixamento anterior, porque na latinha de alumínio que a gente tem a tinta do lado de fora e tem uma película de proteção, né, do lado de dentro, né, que é óxido de alumínio também. A gente fixou os coletores nas extremidades do eixo, bem aqui. Eu acho que não aparece no mouse, mas enfim, eu acho que dá para ver aí. E aí a gente colocou a gente passou os fios nessa parte do alumínio aí, na primeira volta. Aí a gente deu mais uma volta, que é onde vai ter o contato das escovas. Antes a gente colocar lá nos anéis coletores lá, o esmalte, e a gente além tem que retirar também a película do fio de cobre, que foi feito aquecendo a extremidade do fio e passando palha de aço. Pode passar uma lixa fina também para expor bastante o cobre, para ficar melhor a questão da condutividade elétrica ali. Pode passar. Enfim, aí, como eu falei anteriormente, né, em cada extremidade do eixo, o fio das 3 bobinas foram conectados aos anéis coletores na primeira volta, e em seguida foi dada uma volta para garantir a fixação. Aí aqui dá para ver, né, que acho que na figura anterior dá para ver melhor, os fios dos anéis coletores foram fixados ao eixo utilizando fita adesiva. E aí foi colocado o ímã aproximado da bobina, que é como foi explicado na teoria, que é a questão da lei de Lorentz, que vai ser a indução eletromagnética vai permitir o giro mecânico, né? Que esse é o princípio do motor. Bem, aí depois a gente fez, aí a última parte da metodologia foi o teste do motor, que é aplicar a tensão de 32 volts
a gente pega terminais dos volts, coloca nas escovas e aí faz o contato junto com o motor. E aí vem de conduzir corrente elétrica ao rotor, e aí a gente vai ver os resultados nos próximos slides. Pode passar. Bom, dados os requisitos para a convecção, que foram: o motor deve possuir exatamente 3 bobinas, as dimensões do motor não podem exceder o comprimento máximo de 10 centímetros e o diâmetro máximo de 7, e o motor deve ser capaz de girar livremente sem auxílio manual. Dado todos esses pré-requisitos e com base na confecção e tudo mais, e com base nesse vídeo, mostrando o funcionamento dele, a gente pode concluir que os resultados foram satisfatórios, que realmente o que a gente viu na teoria se cumpriu na prática. Foram resultados satisfatórios. Aí aqui um pouco agora a gente vai fazer um pouco das discussões e por fim a conclusão. Alguém tem algum tópico que quer discutir, alguma informação interessante que não foi passado, algo do tipo? Bom, queria dizer algo aqui em relação à importância da simetria entre as bobinas, né? Nós utilizamos um material não próprio para isso, que é o papelão, para fazer moldar, né, o rotor aonde as bobinas iam ficar enroladas. Então nós fizemos um molde ali, pegamos um molde na internet do triângulo, né, e passamos desse molde na internet para uma folha A4 para passar para o papelão. Porém, quando a gente passou o papelão, existiram erros na confecção, né, na parte da medida, que não foi totalmente precisa, como se fosse talvez uma impressão 3D ou uma usinagem. Então, as bobinas elas não ficaram totalmente simétricas, não ficaram 100% simétricas. Então, isso afetou significativamente na eficiência do motor. Então, algo extremamente importante é a simetria desses enrolamentos, né? Porque se você não tiver uma simetria muito bem definida, o campo eletromagnético no sentido oposto ele pode fazer o papel de frear o rotor. Então, às vezes, nós podemos ali ter o rotor girando, mas pela falta de simetria, em alguns pontos, ali, em alguns ângulos, ela pode frear. A gente não tem uma eficiência tão elevada, né? Então, a simetria é extremamente importante. Bom, eu acho legal também se comentar sobre outro fator que muda muito a eficiência desse nosso motor, para o fato de ter muito atrito em várias partes. Então, tanto no meu eixo, que fica girando, quanto principalmente na hora de conectar a minha fonte ao meu motor, que o próprio fio com as rebarbas dele ficava agarrando no meu de papel alumínio. Então isso criava um certo atrito que te fazia que ele parasse muito rápido, do nada, ou que ele próprio girasse mais lento mesmo. Então, caso fosse se fazer isso com uma maior eficiência, já teria que levar em conta bastante isso, porque foi um fator que dificultou bastante na execução, e também na parte da estrutura, de fazer algo que o rotor gire mais livre, seja com a utilização de um rolamento ou alguma coisa desse tipo. Mais alguém? Sim, eu acho que, só adicionando, eu acho que também, assim, a gente fazer, tipo, mais decisões, assim, porque, por exemplo, o tamanho, né, do comprimento, talvez isso pudesse alterar também
A quantidade de enrolamento das bobinas também, talvez se a gente aumentasse também, isso também alteraria. E a questão, né, uma estrutura um pouco mais robusta, com certeza ia aumentar. Mas, assim, apesar das dificuldades, assim, eu achei que, assim, foi bastante, assim, ainda funcionou, né? Eu acho que se não tivesse a questão daquela rebarba lá, daquele anel, se fosse bem liso aquilo lá, eu acho que era um pouco melhor ainda. Eu acho que foi o principal erro ali mesmo, porque ele tem horas que ele rodava bem rápido, assim. Eu acho que o maior problema dele era uma questão de durabilidade, assim, e não uma questão de intensidade. Eu não sei se é porque a voltagem era muito alta para aquele tipo de experimento. Na minha cabeça era meio alto, mas era o que estava sendo utilizado. Mas eu acho que se fosse aquele lá, teria conseguido atingir mais tempo. Enfim, é Eu mais acho, a visão mais positiva do experimento, né? eu acho que tem muito a ver com relação ao atrito mesmo, porque a gente usou uma tensão muito alta. Quanto maior a Pois é. tensão, maior a corrente. Então ele teria que ser mais rápido, mas não foi o que aconteceu. Então alguma coisa estava travando ele. Provavelmente foi o atrito. Sim, sim, são essas questões. Sim. Mais alguém? É, de qualquer forma, apesar de todos os pesares, né, do atrito, da falta de simetria, o motor ele girou, ele funcionou, né, e a gente conseguiu constatar a partir da teoria relacionada à prática. Obviamente não ficou perfeito, não ficou um trabalho perfeito, mas deu para absorver e colocar em prática os conhecimentos que a gente adquiriu na teoria. Sim. Justamente, funcionou. Enfim, é Então, isso. as São as referências. referências bibliográficas. E é isso. Isso, obrigada. Bom, partindo agora para a simulação do motor síncrono de ímãs permanentes, a gente vai abrir aqui no Unsoft mesmo. A gente vai iniciar um projeto novo, né? E a gente vai, ao invés de fazer todo o desenho do motor, que daria um trabalho imenso, a gente vai utilizar um dos presets do Maxwell já de motor síncrono, de velocidade ajustável. E a gente vai só configurar os parâmetros do motor. Então aqui a gente criou, né, o motor no preset. Agora a gente vai só ajustar os parâmetros. O número de polos dele é 14. Perda friccional dele é 24 e a velocidade 3.300 RPM. E aqui tá certo, é o Y3 mesmo. Ok. Configurado a parte do machine, a gente vai ir para o circuito agora. A gente vai colocar 120 graus aqui e 2,2. Depois a gente passa para o stator. Aqui a gente vai configurar o diâmetro externo do stator, que vai ser 300 milímetros externo. O interno é 217. A length dele é de 75 milímetros. Aqui é 95 mesmo. O tipo de aço a gente vai colocar esse primeiro aqui, o aço 1008 mesmo. Padrão. E dá um OK. O número de slot a gente coloca 2. E o tipo de slot a gente vai selecionar esse quarto aqui. E a gente vai colocar cada um desses parâmetros do slot 4. Feito isso, a gente só dá um OK. Agora a gente vem aqui para o slot. Vamos tirar o auto design. Aqui no HS4 a gente vai colocar 2. HS0 no caso, a gente vai colocar 2. E no BS0 a gente vai colocar 11, então OK. Feito isso, a gente vai abrir de novo o slot, que agora a gente tem mais parâmetros para colocar.
Aqui vai ser 3, aqui é 17, 11, 23,5, 29,2. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso mesmo. A gente vai dar um OK. Agora a gente passa para cá, pro Winding. A gente vai colocar um total de um layer só. O tipo de Winding vai ser esse aqui mesmo, o Roll Coil. As branches paralelas que a gente vai colocar, a gente vai botar um total de 4. Não, acho que era uma. E condutores a gente coloca 4. E a gente dá um OK. Feito isso, a gente vem aqui pro rotor. No diâmetro dele a gente vai colocar 210. O externo, o interno 145. Que é 75. Novamente o aço 1008. Tipo de polo a gente vai colocar esse quinto aqui. E a gente vai configurar essa bridge, esse rib dele também agora. Seu rotor, né? Então agora é o pole. Vai colocar 0.8 aqui. A bridge que a gente comentou vai ser 2. O rib vai ser 0. Aqui embaixo vai ser 38 e aqui 6. Agora no tipo de imã, a gente, ao invés de escolher um dos imãs disponibilizados aqui na biblioteca, a gente vai adicionar um material novo. Que vai ser o Vacoding 744. A gente vai colocar a magnitude dele em kA por metro. De menos 1115 kA por metro. Vai dar um OK. Ah tá, eu acho que ele salvou da última vez que eu fiz de teste, né? Ele tá bem aqui já. Não dá pra ver, tá aqui a magnitude dele, né? Já tava salvo mesmo, da última vez que eu fiz testando. A gente vai dar um OK. Vai dar um OK aqui também. Feito isso, agora a gente só vai vir aqui no Shaft, vai desselecionar essa caixinha. Shaft magnético. E agora só resta a gente adicionar um setup de solução. A gente vai colocar um output de 110 kW e uma voltagem de 300 e velocidade de 13.300 RPM. Vai dar um OK. Deixa eu só ver se está tudo certo. Está tudo certo mesmo. Agora é só a gente iniciar a análise. Aqui embaixo está mostrando. Progresso, já foi. Aí agora pra gente ver os resultados, a gente vem aqui em Browse Solutions. Opa, não é aqui não. A gente vem em Solution Data. A gente vai colocar Full Load. E aqui a gente tem os dados mais importantes do motor, que tem a eficiência dele. 97,67% de eficiência. O output de power dele, que a gente pode colocar em cavalos. 147 cavalos de potência. E aqui a gente tem todas as informações que a gente pode precisar, né? O ângulo do torque, a potência máxima de output dele. Aqui nas curvas a gente pode colocar também, por exemplo, a curva de eficiência contra torque, né? E analisar. Mas o mais importante mesmo, a gente vai fazer um reporte retangular aqui de potência. Que esse aqui é o resultado dele. Como dá para reparar que próximo dos 75 graus é quando ele ele registra maior potência, né? E bom, a simulação do motor em suma é isso. Esse é o motor
de ímãs permanentes, síncrono.